Olá, mais uma reunião do Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. É a 22ª. Vamos falar dos livros 1 e 2 de Samuel, hoje, dia 22 de julho de 2024. Meu nome é André Andriolo. Sempre como toda reunião, a gente esclarece que esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Ressalto que não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsias teológicas ou interpretativas com outras religiões. Bom, dito isso, os nossos objetivos hoje vão ser falar de Samuel, que era um juiz e um profeta. Vamos falar também do Saul, o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Vamos falar também do rei Davi. Falar da vida deles, dos acontecimentos, que são os acontecimentos descritos ali nos livros Samuel 1 e 2. Né? Bom, o livro Samuel 1 e 2, eles são divididos na Bíblia, mas não por causa do tamanho do pergaminho. Na verdade, eles formam uma história só, é um livro só. Né? Como ficava muito grande, imagina você fazer isso enrolado, ficava um negócio enorme, era até difícil de ler. Então, eles dividiram em 2 pergaminhos, e o tema central dos 2 pergaminhos, dos 2 livros, né, é o advento da monarquia sob o guia, né, de Samuel, que era um juiz e um profeta. Então, essa história do livro de Samuel, ela se concentra em 3 personagens principais. Né? O profeta Samuel, que dá nome ao livro, depois Saul, depois disso o rei Davi, e todos os 3 depois fizeram a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado pelo rei Davi em Jerusalém. Então, a história começa com Samuel, depois Saul, depois Davi, e vai culminar lá com Davi unificando o reino de Israel, com a capital lá em Jerusalém. Né? O Samuel, ele era o líder principal e profeta na primeira parte do livro. E também desempenha um papel fundamental nessa primeira parte histórica, que fala da história de Saul. Essa história de Saul, ela tem 2 movimentos. Tem a ascensão dele e depois tem o fracasso, a queda, a ascensão e queda de Saul. A segunda parte, né, da queda de Saul fala também da ascensão de Davi, né, e depois também vai falar da queda de Davi. Então são 2 arcos, né, que são interdependentes. Né? Na ascensão de Saul, quando chega lá no topo, quando começa a queda dele, começa a ascensão de Davi. E quando o Davi está no auge, o Saul, não é que está no auge, né, mas está chegando perto do auge, o rei Saul vai começar a sua decadência. Né? Então, uma coisa interessante que a gente começa a entender, né, isso aqui, a Bíblia do Peregrino fala sobre isso. Né? A monarquia, né, para os judeus, aparentemente é uma experiência ambígua, com mais peso no prato negativo da balança. Porque poucos reis responderam à sua missão religiosa e política, porque os reis ali, eles tinham a função de ser reis políticos e reis também chefes da parte religiosa. Saul é o primeiro rei, Davi é o segundo, depois é Salomão, depois tem os filhos de Salomão. Bom, a história de Salomão e dos filhos dele, depois dos outros reis, acontece nos livros seguintes, são chamados de reis, reis 1 e 2, que a gente vai ver lá na semana que vem. Tá? Então, assim, começa a história dos reis aqui. Quem são os personagens? Né? No primeiro livro, na primeira parte, né, na primeira metade. Eli era o sumo sacerdote e juiz de Israel durante 40 anos. E ele treinou Samuel para ser juiz, de novo aos 40 anos ali. A Ana, que era a mãe de Samuel, ela, depois a gente vê por que ela faz isso, ela dedica o filho dela, Samuel, ao Senhor, ainda assim que nasceu.
Então, ele também é um nazireu. Boa noite, André. Desculpe o atraso. Boa noite, Maria Luísa. O Samuel, que é sacerdote, profeta e o maior juiz de Israel, ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Quer dizer, ele nomeou, os reis eram ungidos, né? Jogava azeite na cabeça da pessoa, então o sacerdote fazia isso, então ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Saul foi o primeiro rei de Israel, que foi nomeado por Deus. Lá na frente tem inveja de Davi e tenta matar ele. O Jonatas, que era filho de Saul, se torna amigo de Davi e protege Davi contra o pai. E Davi, que foi o seu maior rei de Israel, também era pastor, era músico e poeta. Os salmos são escritos por Davi. Inclusive, no final do segundo livro, né, do Samuel 2, tem 2 salmos, 2 cânticos, 2 salmos de Davi ali no final do livro Samuel. E também Davi é antepassado direto de Jesus. Quando a gente vê lá em Mateus, né, lá no início de Mateus, tem a genealogia de Jesus, a gente vê que Jesus é descendente direto de Davi. Bom, então, quando começa aqui a primeira parte, né, essa primeira parte do livro, ele continua, dá sequência ao livro de Juízes, daquela zona, daquela bagunça que era o livro de Juízes. E aí a gente é apresentado a Ana. A Ana ela ficava triste, ela estava triste porque ela não podia ter, não tinha filhos. O marido dela tinha 2 mulheres. Tinha Ana e Penema, é o nome da outra. A Penema tinha filhos e a Ana não tinha. Ela era estéril. E aí ela pede para Deus para ter filho. Então ela faz lá essa oração: Senhor dos exércitos, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva, que te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, então eu consagrarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará sobre sua cabeça. Então ela pede para Deus para que ela possa ter um filho, e ela diz, se tiver um filho, esse filho vai ser um nazireu, né? Igual Sansão, ela vai ser dedicado a Deus desde o início e não vai poder ter o cabelo cortado, né? Então, e ela tem um filho. Ela tem um filho e ela canta um poema, né? Esse poema que ela canta é um poema, né, de humildade, porque ela fala nesse poema, que tem que estar lá no capítulo 2, quem quiser ler, quem leu vai lembrar, é um poema em que ela humildemente aceita a prova, né? Diz que aceita a prova sem reclamar de não ter filho, mas agora ela já tem um filho, está agradecendo. Agradece pela superação da prova. E aí ela fala lá no final do ungido, dizendo que ela sabe que Deus escolhe quem vai ser, quem são as pessoas que são escolhidas por Deus, né? Na verdade, ela está falando do apoio dos espíritos superiores. E quem é ungido? O ungido é aquele que tem o apoio dos espíritos superiores, que faz tudo certinho. Então, aquele que é humilde, aquele que segue as leis de Deus, que não se revolta, tem sempre o apoio dos espíritos superiores. É sobre isso que ela fala, no cântico dela. Tá? Isso é bastante interessante. Muitos autores, aí os autores, principalmente os autores protestantes, falam nessa parte, né, que o humilde será exaltado. Né? É aquela expressão que o pessoal usa, que o humilde será exaltado e o orgulhoso será rebaixado. É daí que vem essas expressões, né? Tá? Bom, aí a história começa a falar agora da mocidade de Samuel. Samuel nasceu, né? E aí o Samuel trabalhava, ainda menino, vestido com uma estola sacerdotal de ninho, e a sua mãe fazia túnica pequena, e de ano em ano lhe trazia quando o seu marido subia a oferecer um sacrifício anual. O marido dela era o sacerdote, e o garoto era, então, a ajudante do marido dela. E Eli abençoava Eucana,
e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltavam para casa. E aí Ana começa a ter mais filhos. Né? Então, abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, eu falei que Eli era o marido dela, não. O Eli era o sacerdote, e o Eli abençoou o marido dela e disse para o marido dela: olha, como ela deu um filho para Deus, eu vou abençoar ela e ela vai ter mais filhos. Né? Então, Samuel cresce e vai se tornar, então, um grande profeta, um líder do povo de Israel. Bom, ao mesmo tempo, né, que ele cresce, os filisteus sobem ao poder e ficam poderosos e querem conquistar Israel, porque Israel são os arqui-inimigos dos filisteus. E nessa batalha crucial, os israelitas ficam, vou falar assim, o termo que o pessoal usa, ficam orgulhosos. E eles acham que é só botar a arca, né, a arca de Deus, né, a arca na frente do exército, que sozinha a arca vai destruir o exército. E aí, o que acontece é que os filisteus ganham a guerra e levam a arca, roubam a arca, tomam a arca. E tomam a arca, e assim, eles levaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer para Sode. E meteram na casa de Dagon. Dagon era o deus lá. Aí eles colocam junto com, né, no templo do deus deles lá, Dagon. E o que acontece? Chegaram no dia seguinte, o rei estava, o Dagon, né, a estátua, estava caída no chão, diante da arca do Senhor. Aí eles foram lá, levantaram e colocaram ela no lugar. No outro dia, né, de madrugada, de manhã, a estátua estava no chão, sem cabeça e sem as mãos, só sobrou o tronco. E aí, o que acontece? Começam a aparecer pragas, né, bolhas, pragas, no povo nos filisteus. E os filisteus então falam: pelo amor de Deus, não quero esse troço, não. Eles vão lá e devolvem a arca. Né? Então a arca é roubada, colocam lá no templo. Não sei se dá para ver, deixa eu trocar aqui a corzinha. A arca é roubada, colocam ela lá no templo, aos pés do Deus lá deles, e cai. E logo depois começa a ver um monte de praga. Eles, meu Deus do céu, devolve esse troço. Aí devolveram a arca para os israelitas, né, que tinham sido derrotados pelos filipenses que destruíram, mataram um monte de israelitas. Então, essa é a história pitoresca. Quando volta tudo ao normal, né, o Israel começa a dizer assim: queremos um rei. Né? Então, isso é como se começasse uma nova sessão da história. Né? Começou lá com a Ana, queria um filho, nasce Samuel cresce e vira, então, um profeta lá, e aí eles derrotam, né? Deus derrota os filisteus, e eles recebem, chama de filipenses em algum lugar, dos outros filisteus, e aí o Samuel é o novo líder, é o juiz. E aí o povo chega para o Samuel e fala assim: queremos um rei. Queremos um rei igual aos outros povos têm um rei. E Samuel fica chateado para falar com Deus. Aí fala, né, fala em sonho, está chateado, e Deus fala: olha, os motivos deles estão errados, mas eles querem Deus, dá um Deus para eles. E aí, então, Samuel vê esse como é que se diz? Vê essa pessoa, o Saul chegando. O Saul era alto, bonito, era forte, era um bom guerreiro. E aí o Samuel então vai lá e vai ungir o Saul. E o Saul é ungido rei. Então Samuel, texto da Bíblia lá, no capítulo 10, versículo 1. Então Samuel pegou o frasco de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-o e lhe disse: não foi o Yahvé que te ungiu como chefe do seu povo, Israel?
Tu és quem julgará o povo de Israel e os livrará das mãos dos seus inimigos ao redor. Esse é o sinal de que Yahvé te ungiu como chefe da sua herança. Então, a partir daí, né, quando ele vira rei e juiz. Mas o que acontece, né, é que o Saul começa tudo bem, começa lá bem humilde, ajuda as pessoas, trabalha em prol da comunidade, mas e aí só que ele tem um arco que quando ele já está com o seu poder consolidado, ele se mostra desonesto, arrogante. Eu estava até buscando essa palavra, não sei se o que ele fazia. Ele conquistava os outros povos, né, nas guerras, e ao invés de pegar, conforme a lei de Moisés dizia, né, os espólios de guerra e dividir lá com os seus soldados e com o povo, ele pegava para ele. Era apropriação indébita. Né? E ele não aceitava, as pessoas falavam para ele, você está errado. Não, ele era incapaz de reconhecer os próprios erros. E ele vai fazendo um monte de besteira. Um monte de besteira. E aí, no final, ele se mostra tão orgulhoso que ele cai. Né? Então, como é que funciona? O Saul, né, ele tem uma história trágica. Ele começa lá cheio de promessas, é alto, bonito, mas tem falha de caráter. O início, eu falei lá, é promissor. Né? Ele convoca até eleições para confirmar que ele é o rei. E ele é confirmado. Depois vence várias batalhas. Deixa eu botar tudo aqui. Aí tem a história de Davi e Golias. Né? Como é que funciona a história de Davi e Golias? Os filisteus chegam em frente vão invadir de novo os israelitas, e aí quando o exército chega, eles têm lá um tal do Golias, que é um cara que, segundo aqui o texto, tem quase 3 metros de altura, que é forte pra caramba, e fala, chama alguém aí de vocês aí para lutar comigo. Se eu ganhar, os filisteus dominam Israel. Se Israel ganhar, vocês, Israel domina os filisteus. E aí fica aquele negócio, ninguém, né, quer ir. Mas aí o Davi, né, o Davi já tinha acontecido um negócio com ele, depois eu conto. O Davi chega e fala assim, eu vou. Por que você vai? Não, porque quando eu era pastor, eu usava essa funda para atacar pedra e matar os leões que queriam comer o meu rebanho. E eu, de longe, acertava eles. Então, ele vai, pega a funda e vai enfrentar o Golias. E aí ele derrota o Golias, essa história super, super famosa, né? E aí o Davi derrota o Golias. Aí o Davi é nomeado general. Né? O Saul nomeia o Davi general. Só que o Davi começa a ganhar todas as guerras. E aí ele ganha as guerras e o povo começa a falar. Não, a vitória é de Davi. O povo foi derrotado por Davi. E ninguém fala de Saul. E o Saul fica com inveja. Ficava com os bens dos povos vencidos e fica com ciúme de Davi. E manda matar Davi. Aí, no final da história, ele manda o pessoal correr atrás, matar Davi, mas o Davi foge com seus amigos e fica numa caverna. E o que é interessante é que o Saul vai para perto da caverna e vai fazer xixi. E vai até a caverna e fica de costas para Davi. Davi não vê, ele não vê, o Saul não vê o Davi. Davi podia matar ele. Davi vai lá, corta só a pontinha da túnica de Saul. Depois ele vai embora e não vê. Aí Davi encontra com Saul e fala: olha, eu podia ter te matado, mas não te matei. O Saul fica maluco. Maluco mesmo. Ele começa a ficar louco, tem que ser internado, né? Ele fica insano. Então algumas interpretações, eu vi alguns filmezinhos, né? Colocam ele até amarrado, acorrentado, para ele não fazer muita besteira. Mas ele começa a ficar maluco e o Jonatas, que é o filho dele, amigo de Davi, começa a proteger o Davi. Mas o Davi está lá com o grupo dele, com um grupo de 300, eles ficam protegendo Israel sem serem de Israel. O que acontece? Bom, o que acontece é que
O rei Davi já tinha sido ungido rei pelo Samuel em segredo. Samuel conversa com Deus e vê, olha, esse Saul não está dando certo, não. Como é que a gente vai fazer? Aí Deus fala, não, vai lá na casa, vai lá na casa de um pessoal aí, na família de Davi, que eu vou te dizer o que tem que fazer. Isso é o capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Quem quiser pegar, começa assim. O Senhor disse a Samuel, até quando te lamentarás por Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche de azeite o chifre e vai, sob minha ordem, a Jessé, de Belém, pois escolhi um rei entre os filhos dele. Então vai para Belém, manda Samuel ir para Belém, na casa de Jessé. Lembra de novo Belém, né? Samuel responde, como posso ir? Se Saul ficar sabendo, vai me matar. O Senhor disse, leva uma novilha e diz que vai fazer um sacrifício para o Senhor. Convida Jessé para o sacrifício, e eu te indicarei o que terá de fazer. Ungirá para mim aquele que eu disser. Samuel faz o que Deus, o Senhor, lhe ordenou. Quando chega a Belém, os anciões de povoado ficam ansiosos pelo encontro dele. Vens pacificamente? Sim. Venho fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Purificou Jessé e seus filhos, convidando-os ao sacrifício. Ao chegar, viu Eliabe e pensou, certamente, o Senhor tem diante de si o seu ungido. Mas o Senhor lhe disse, não repares nas aparências nem na sua grande estatura. Eu o rejeito, porque Deus não vê como os homens, que vê a aparência. Deus vê só o coração. Olha só. Né? Aí já está falando da alma, do espírito. Não está falando do corpo físico. Jessé chamou Abinadab, fazendo-lhe passar diante de Samuel. E Samuel lhe disse, também este o Senhor não escolheu. Jessé faz passar Sama. E Samuel disse, também este o Senhor não escolheu. Jessé fez passar diante de Samuel 7 filhos. E Samuel disse, também estes o Senhor não escolheu. Depois ele pergunta para Jessé, então, acabaram esses rapazes? Jessé respondeu, falta o caçula, que está cuidando das ovelhas. Manda buscá-lo, pois não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Jessé manda buscá-lo e o fez entrar. Tinha cor bonita, olhos formosos, belo aspecto. Então o Senhor disse a Samuel, vamos, unge-o, porque é ele. Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Neste momento, o Espírito do Senhor invadiu Davi e esteve com ele desse dia em diante. Então, isso acontece antes do Davi de Golias. Quando Golias chega lá e fala, o Davi já estava ungido. E ele então resolve, ele teve o sinal e ele resolve, vai e ataca lá, mata lá o gigante Golias, e os reis e os israelitas ganham a guerra. Bom, essa história ela vai se desenvolvendo dessa briga entre o Davi e o Saul, né? Então, assim, à medida que o Saul vai caindo, né? Deus num texto parece estar trabalhando para erguer um novo rei, o Davi. Davi era um pastorzinho, humilde, insignificante. E ele é um candidato menos provável, né? Mas isso também os exegetas protestantes falam, exaltando a humildade do Deus de Israel. Aí o Saul, acontece aquela história toda, ele já está meio louco, ele vai lutar contra outros inimigos, ele vê que está perdendo a guerra, e aí ele, já louco, ele se mata, ele se pega uma espada e deita em cima da espada e se mata, e o escudeiro dele também se mata, e assim termina o primeiro livro, com essa tragédia toda, um Saul se matando, e o Davi, então, vai virar o rei.
O segundo livro de Samuel. Davi, a gente já falou dele. O Joabe, que é um comandante militar do exército de Davi. Batseba, que é uma mulher que comete adultério com Davi, torna-se mãe e rainha de Israel e mãe de Salomão. Natã, que é um profeta, conselheiro de Davi, e que tem um momento lá que convence ele a se arrepender do pecado é o adultério, que ele comete lá com a Batseba, e Absalão, que é filho de Davi, que lá na frente tenta derrubar o trono de Israel. Então, essa história do segundo Samuel, que começa logo depois da morte de Saul, o Davi, o iniciozinho, né, começa com Davi fazendo um poema, chorando a morte do Saul. O Saul que queria matar ele, e o Davi, então, chora a morte dele. Então, todo mundo vê o Davi como, poxa, o novo rei que tem pena daquele que queria matar, que perdoa o inimigo. Davi é um rei novo que perdoa o antigo que queria matar ele. Então, mostra compaixão, perdoando o inimigo. Isso é uma coisa muito difícil naquela época. Hoje em dia é fácil. Então, depois de um certo tempo, né, Davi já começa já era um general, né, começa a conquistar todos os povos, todo mundo que queria brigar com Israel, eles ganhavam todas as guerras, ele ia ganhando, e os israelitas então pedem a ele para que ele unifique todas as tribos e se torne um rei. Então, a primeira coisa que Davi faz como rei é ir à cidade de Jerusalém, conquista a cidade de Jerusalém, estabelece lá a capital de Israel e leva a arca para Jerusalém. Então, a história é assim: ele é aclamado rei, já tinha sido ungido rei antes. Depois ele é aclamado rei, fica 7 anos de guerra com o filho de Saul. Depois ele é coroado rei de todo Israel, conquista Jerusalém, que é escolhido como capital do reino, e a arca é levada para Jerusalém. Bom, aí, lá no capítulo 7, o Natan faz uma profecia. Essa profecia é muito interessante. Eu vou ler a profecia aqui para vocês, capítulo 7, versículo 1. Quando Davi se estabeleceu em sua casa, o Senhor o livrou dos inimigos vizinhos. Disse o rei a Natã: Vê, estou vivendo em uma casa de cedro, ao passo que a arca de Deus vive numa tenda. Natã respondeu: Vai, faz o que pensaste, pois o Senhor está contigo. Mas nessa noite, Natã recebe essa palavra do Senhor. O que ele queria fazer? A arca está numa tenda. Então, o Davi queria fazer um templo para botar a arca. Fala para Natã. Natã fala, faz isso, mas de noite Natã tem uma visão. E Deus fala para ele assim: vai dizer a meu servo Davi: és tu quem me construirá uma casa para que eu habite nela? Quer dizer, os homens vão construir uma casa para que Deus habite na casa? Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até hoje, não habitei numa casa, mas viajei de lá para cá em uma tenda que me servia de santuário. Então ele fala que não dá para ter nenhuma obra humana pode ser lugar onde Deus vai ficar. Né? Pois bem, diz a teu servo, assim que diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei dos currais, onde pastoreava as ovelhas, para ser chefe do meu povo de Israel. Estive contigo em todos os teus empreendimentos, destruí todos os teus inimigos, e te farei famoso como o mais famoso da terra. Darei um lugar a meu povo Israel, e eu o plantarei para que viva nele sem sobressaltos, sem que os malvados voltem a humilhá-los como no passado. Quando nomeei juízes em meu povo Israel, eu te darei a paz com todos os teus inimigos, e além disso, o Senhor te comunica que te dará uma dinastia. E, quando teus dias estiverem completos,
e vierem a dormir com os teus pais, que morrer, farei permanecer a tua linhagem após ti, geradas as tuas entranhas, e firmarei a tua realeza. Serás ela que construirá uma casa para o meu nome. Estabelecerei para sempre o meu trono. A profecia de Natã é de que o Messias vai ser enviado e o Messias seria descendente de Davi. Tá? Então, essa é a história aí da profecia de Natã. E eu serei para ele um pai e ele será para mim um filho. Está falando de Jesus aí. Bom, no capítulo 8, fala das guerras. Davi teve muito êxito nas suas guerras. Sujeitou completamente filisteus, moabitas, sírios, edomitas, amonitas, amalequitas e todas as nações inimigas vizinhas, entre o Egito e o Eufrates. O Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Está lá no capítulo 8, versículo 6. Davi recebeu uma nação insignificante e dentro de poucos anos tornou um reino poderoso. Ao sudoeste, o Império Mundial Egípcio estava em decadência. Ao leste, os impérios mundiais Assírio e Babilônico ainda não tinham surgido. E aqui, na grande estrada entre estes e aqueles, sob a mão de Davi, o reino de Israel, quase de uma hora para outra, torna-se um império mundial. Mas talvez o mais poderoso reino não se torna um império mundial, mas talvez o mais poderoso reino independente da terra naquele tempo. Então, Davi constrói um império, né, um império independente de Israel, muito, muito poderoso na época. Isso é interessantíssimo, porque isso mostra por que o Davi é exaltado. Tão exaltado. Por que se fala tanto de Davi? O nome do meu pai era Davi. Né? Por que tanta gente, né, quando se coloca o nome de Davi, coloca o nome de um cara que é o conquistador, que é o rei? Era essa a imagem que se tinha. Mas, no meio dessas coisas todas boas, dessas bênçãos todas, né, alguma coisa dá errado. Tem que estar sempre alguma coisa errada. Davi comete um erro fatal. Só que não é fatal para ele, não. É fatal para outra pessoa. O que acontece? Davi, ele vê uma moça tomando banho do alto lá do castelo dele, do palácio dele, ele vê uma moça lá longe tomando banho e se apaixona por ela. Chega perto dela, conquista a menina e ela engravida. Para se proteger, ele manda matar o Urias, que era o marido dela, e aí ele vai, casa com ela. Né? E esse Urias era um soldado, um sargento, sei lá, alguma coisa do exército dele. E ele vê a Betseba tomando banho, fica maluco e namora com ela e ela engravida. Aí o que acontece? Né? Desculpa, deixa eu botar aqui. Voltando. O que acontece? O Natan vai confrontar ele. Né? Vai confrontar ele e dar uma bronca nele. A gente vai voltar nessa bronca que ele dá ali. Mas depois disso, o que acontece? O filho de Davi tem outra desgraça. Né? O Aminon, ele é irmão também, estão 3 irmãos, Tamar, Aminon e Absalão, 3 filhos de Davi. Esse Aminon, ele vai lá e molesta sexualmente a Tamar. O Absalão fica sabendo, mata o Aminon. Então, mais uma tragédia na família de Davi. E o Davi, então, a mulher dele engravidou, só que ela concebeu, deu à luz um filho, só que o filho morreu. O primeiro filho morreu. E aí ele vai consolar ela, eles namoram novamente, e aí ela engravida de novo, e aí ela dá um segundo filho, que deu o nome de Salomão. E a esse filho, o texto diz que Deus amou, né? Então, quando a gente olha ali o Samuel 1 e 2, né, você vê, saiu de tribo separadas para um reino unificado. Você tinha Samuel, Saul e Davi. E aí existe um aviso.
né, para Saul: olha, fique esperto. Se você se tiver muitas falhas, for para o lado escuro da força, você vai cair. E o Davi, ele tinha confiança. Era um exemplo de confiança, de humildade, apesar do mal humano. Mas ele faz coisas erradas e Deus então se opõe ao orgulho e no final sempre fala essa palavra: exaltará o humilde. Essa história toda de Saul, Samuel e Davi sempre gira em volta do mesmo assunto, né? Vamos ver aqui o próximo. Essa história do Absalão, eu já falei, né? A história do Absalão. O Absalão, o Amenor abusa sexualmente da irmã Tamar, e o seu próprio irmão Absalão descobre tudo e manda matar o Amenor. Só que aí o Absalão arma um plano para destruir o pai. E aí dá início a uma rebelião de larga escala. Então, pela segunda vez, Davi é forçado a sair da própria casa e se esconder no deserto. Só que dessa vez, Davi não é um homem inocente. A rebelião termina quando Absalão é assassinado. Isso parte do coração de Davi. E mais uma vez ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo. Mais uma vez ele lamenta sobre o homem que tentou matá-lo nos últimos dias. Davi volta para o trono, mas volta como um homem destroçado. Bom, voltando lá naquela história do Natan, né, vamos ler lá o texto do capítulo 12, capítulo 12 do Samuel 2. Deixa eu ver capítulo 12. Isso. O Natan chega para Davi e fala assim, Samuel 2, capítulo 12. O Senhor enviou Natan. Natan entrou na presença do rei, Davi, e falou para ele. Em certo povoado, havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitos rebanhos de ovelhas e bois. O pobre tinha apenas uma ovelhinha, que havia comprado. Ele a criava, e ela crescia com ele, com os seus filhos, comendo do seu pão, bebendo do seu copo, dormindo no seu colo. Era como uma filha. Chegou uma visita à casa do rico, não querendo perder uma ovelha ou um boi para servir o seu hóspede, pegou a ovelhinha do pobre e serviu ao hóspede. Davi ficou furioso com aquele homem, disse para Natan, por Deus, quem fez isso é réu de morte. Não quis respeitar o que era do outro. Deverá pagar 4 vezes o valor da ovelhinha. Então, ele não queria matar a própria ovelha, pegou a do outro e matou, né? E deu a do outro. Aí Natan responde a Davi, esse homem é tu. Esse homem é tu, porque ele tinha pego a mulher do outro. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu te ungi rei de Israel, te livrei de Saul, e te dei a filha do teu senhor, pus em teus braços suas mulheres, te dei a casa de Israel e de Judá. E se for pouco, acrescentarei outros favores. Por que desprezaste o Senhor, fazendo o que ele reprova? Assassinaste Urias para casar com a mulher dele. Pois bem, a espada jamais se afastará de tua casa por me teres desprezado, casando com a mulher do Urias, e matando com a espada a Amonita. Assim diz o Senhor, farei com que a desgraça nasça na tua própria casa. Arrebatarei tuas mulheres diante de teus olhos, e os darei a outro, que deitará com elas a luz do sol que nos ilumina. Tu agiste às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em pleno dia. Olha só. Davi recebe na família inimigos do passado. Absalão, Amenon, né? E aí, Deus fala lá para ele, né? Na tua própria casa farei surgir a desgraça contra ti. Isso é reencarnação. E Deus ainda fala, você agiu em segredo e eu vou agir à descoberta. À luz, perante a face de todo Israel, à luz do sol. E aí Davi fala assim, pequei contra o Senhor. Se arrepende. Né? E aí Natan responde, o Senhor já perdoou o teu pecado. Não morrerás.
mas por ter desprezado o Senhor com que o fizeste, o filho que nasceu para ti morrerá. E aí é que aquele primeiro filho dele morre, mas depois nasce o segundo, que é o Salomão, né? Então, quando a gente olha essa história toda, né, como é que a gente entende isso, né? E aí, no final da história, deixa eu ver aqui. A gente vê um Davi vulnerável, que depende dos outros, se lembra, e aí no final ele faz um poema, é um salmo, lá no capítulo 22, né? 22, é um salmo. E aí ele reza nesse salmo pedindo, né? O salmo é uma reza, né? É uma súplica, pedindo perdão e lembrando de tudo que ele fez de errado. Então, o Davi, no final, morre triste, amargurado. Como é que assim a gente vê hoje em dia, né? Como é que a gente reage a algumas provas e expiações, né? O que é interessante é que ouvi essa expressão que eu vou botar aqui agora, eu ouvi do Haroldo Dutra. Algumas pessoas olham para reclamam da reencarnação como se fosse um código do consumidor. Essa vida está com defeito, não foi o que eu pedi, porque estou passando muito perrengue. E o que acontece? E quando a gente for rezar, né? Se a gente chegar assim, o que a gente vai pedir quando a gente rezar, né? Se a gente chegar e rezar, meu Deus, mata meu inimigo, vai ter alguma coisa? Vai ter algum resultado? Na melhor das hipóteses, vai dizer assim, reza para outro Deus, né? Não é aqui. Não é aqui. A gente faz o que a gente quer. Deus não abandona a gente, a nossa vida não está com defeito. O que provavelmente fomos nós mesmos que pedimos, a gente só não se lembra. Né? Deus não abandonou a gente. E o que é interessante é que a história de Davi mostra que quando ele se arrepende, Deus não abandona ele. Ele não vai se livrar do castigo. Do castigo, não. Não é a palavra castigo, está errada. Deus não vai livrar ele das obrigações dele, porque ele errou e ele vai ter que cumprir com essas obrigações. E ele já está cumprindo obrigações de outras vidas. E na vida dele, né, do livro, ele ainda contrai mais dívidas, que ele vai ter que se ver com elas. O problema é que a gente encontra essas dificuldades da vida e a gente não, como é que se diz? A gente não aceita essas coisas. A gente acha que a vida está com defeito. É claro que está com defeito. Foi a gente mesmo que definiu do jeito que a gente acha que a vida deveria ser, né? Então, na hora de rezar, né, quando a gente vai pedir por alguma coisa com muito. Não é oração. Rezar, o que eu estou dizendo, não é oração que a gente faz quando a gente vai iniciar o nosso trabalho, quando a gente vai terminar. A oração que a gente faz quando a gente está realmente precisando, quando a gente está sofrendo, né? Na hora de rezar, a gente tem que fazer igual a Davi, naquele salmo ali dele, no 22. Davi fala assim, né? Pai, resumindo, né? Eu sei que errei e sei por que eu estou sofrendo. A gente sabe que errou e sabe por que está sofrendo. Mesmo que a gente não se lembre, eu não me lembro do que eu fiz, mas eu sei que eu errei. Eu sei também que a tua justiça é perfeita. Né? Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. E pedir perdão. O Davi pede perdão. Me perdoa. E eu não sabia o que eu estava fazendo quando eu fiz aquela bobagem toda. Porque Davi era novo, tá? Isso é uma desculpa, mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Só viu as consequências disso mais na frente. E aí, ele estava sofrendo. Né? Então, estou sofrendo. O Senhor me avisou. Quanta burrice que eu fiz. Aí, também no Salmo ele fala, só que agora, Pai, sonda meu coração. Olha para a vida de mim, eu quero mudar. Já entendi que não é por aí. E aí, ao invés de a gente pedir para parar de sofrer, a gente deveria pedir assim, alivia um pouco, né, o peso, mas me dá mais trabalho que eu vou correr atrás. Né? Eu vou resolver esse problema. E é isso que a gente precisa fazer.
Né? A gente não adianta a gente pedir perdão para Deus e achar que vai embora. O negócio vai embora. É a mesma coisa, né? Faz alguma coisa errada. Eu chego para você, me desculpa. Eu piso no pé do Luiz ali, coitado do Luiz, está quietinho lá. Piso no pé dele. Desculpa, Luiz. Ele, tudo bem. Aí eu passo de novo, piso de novo no pé dele. Desculpa mais uma vez. Ele, tudo bem. Aí eu vou lá, piso de novo. É assim que funciona? Né? Se eu continuar fazendo errado, não resolveu. Não é o perdão é assim, né? O perdão precisa. Né? A gente tem que pedir o perdão, a gente tem que reparar. Né? Lá no... André, Oi? qual é o salmo que você falou? Não, é no capítulo 22 do 2 Samuel. Ah, capítulo 22, 2 Samuel. É. Tá bom. É um Obrigado. salmo que tem ali. Os salmos não estão todos no livro de salmos, não. Tem um ali. Tá bom. Obrigado. Então, né, o que eu estava falando agora, eu me perdi. Lá no céu e inferno, o Kardec explica para a gente, né, o primeiro passo para a gente reparar uma falta é arrependimento. Primeiro eu me arrependo, depois eu peço perdão, depois eu tenho que compensar aquilo que eu fiz com alguma coisa. Eu tenho que pagar aquilo, que é a tal da expiação. Pagar aquilo. Só depois que você fizer todo esse processo é que a coisa vai embora. Por isso que o Davi, ele fala, olha, eu quero mudar. Alivia um pouquinho o meu peso aqui. Me alivia um pouquinho. Pode aumentar o peso do suor. Me dá mais trabalho. Eu vou trabalhar com mais força. Prometo que vou trabalhar mais. Né? Então, o arrependimento de Davi é genuíno. E o perdão que ele pede também é genuíno. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho mais curto, mas acho que não vale a pena ficar lendo mais texto, não. Semana que vem nós vamos falar dos 2 livros, Reis 1 e 2. Então vamos falar de Salomão, de Roboão, Jeroboão, falar de Acabe, Jezebel, vamos falar de Manassés, Ezequias, Josias, Zacarias, vamos falar de um monte de Ias para a semana que vem, tá bom? 1 e 2, Reis.